eu vou falar sobre pele até vocês não aguentarem mais eu falando sobre pele. A gente pega e para, marca outro momento, tá? Mas a minha intenção aqui hoje é falar sobre esses tópicos aí. Falar um pouquinho sobre a introdução, como a gente estuda a pele, tá? Falar um pouquinho sobre doenças inflamatórias que podem ser específicas ou inespecíficas na pele, entender por que uma dermatite ela pode ser específica, por que uma dermatite pode ser inespecífica. Vamos falar um pouquinho de algumas afecções que são imunomediadas, alguns processos inflamatórios autoimunológicos que envolvem fabricação de autoanticorpos, linfócitos T reativos. Essas substâncias, esses autoanticorpos podem agredir a nossa pele e também causar algumas doenças. Isso vem de uma predisposição genética que o paciente tem. Ele desenvolve por essa predisposição genética ou por uma exposição excessiva a um tipo de antígeno, que pode ser até mesmo infeccioso. Exemplo, ele pega uma infecção viral, a infecção viral dura muito tempo no organismo dele, ou ele tem uma predisposição genética a formar anticorpos que reconhecem proteínas próprias dele. E se ele forma autoanticorpos, existem doenças, então, causadas por esses autoanticorpos. E algumas dessas doenças imunológicas formadas e causadas por autoanticorpos podem ser encontradas na pele, formando, por exemplo, algumas doenças vesiculosas. Tá? E algumas doenças na pele não têm causa até hoje, ninguém sabe. Tá? Líquen plano, por exemplo, de onde vem o líquen? Ninguém sabe. A psoríase tem alguns fatores que são genéticos, algumas formas de HLA, complexos de histocompatibilidade, que são mais presentes em alguns pacientes que têm psoríase, mas ninguém sabe realmente a causa da psoríase. Sabe-se sobre ela quais são os seus achados clínicos, quais são as suas alterações macroscópicas e microscópicas na pele. Tá? Então, estudar um pouquinho das doenças vesiculosas hoje e finalizar com a neoplasia. Quais são as principais neoplasias da pele? Tá? Bom, quais são as células que temos na pele? Né? De acordo com o tipo celular que eu encontro naquele tecido, aí eu posso encontrar também tipos específicos de neoplasia. Tá? Se na pele tem célula escamosa, pode haver neoplasia de célula escamosa na pele. Se na pele tem melanócitos, pode haver neoplasia de melanócitos na pele. Ah, mas na pele tem células basais, então pode ter neoplasia de células basais na pele. Ah, mas a pele tem conjuntivo, tem a derme. Bom, então ali na derme tem vaso sanguíneo, vaso linfático, que são compostos por células. Então lá eu posso encontrar na derme neoplasia de vaso sanguíneo, hemangioma, neoplasia de vaso linfático, linfangioma. Posso encontrar diversas neoplasias mesenquimais na derme. Então, falar um pouquinho sobre neoplasias da pele também nesse momento com vocês. Bacana? A gente vai caminhando, vocês vão me perguntando, pode parar a qualquer momento, sem nenhum problema, pode mandar aqui no chat, eu estou acompanhando, tá? Vamos que vamos. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Primeiro, sobre a origem da pele. Né? A pele tem uma origem dupla, tá? Embriológica. Olha lá, existe ali alguns folhetos, né, da epiderme e alguns, tá, da derme. Na epiderme, a origem é muito mais ectodérmica, enquanto que na derme, a origem é muito mais mesodérmica. E a hipoderme está na derme, então ela também tem origem mesodérmica. Tá? A hipoderme é a porção mais profunda da pele, composta de tecido conjuntivo frouxo, associado com gordura, com adipócitos. Mas por que é importante saber isso? Porque quando a gente for dar nome às neoplasias da pele, saber que a epiderme tem origem ectodérmica, a nomenclatura dessa neoplasia que está na região epidérmica é diferente da nomenclatura de uma neoplasia que surge na derme, porque a sua origem embriológica é diferente. E a nomenclatura, é diferente. Exemplo, para uma neoplasia na epiderme de células escamosas maligna, eu uso o prefixo carcinoma. Para uma neoplasia maligna das células da derme, eu já uso um sufixo chamado sarcoma. Então, muda a nomenclatura das neoplasias mediante não só o tipo celular, mas também a origem embriológica desse tecido. Tá? Lembrando que a pele, tá, olha só, é o maior órgão do corpo humano, corresponde a 16% do peso corporal. Então, imagine, muitas doenças ocorrem na pele, são primárias, primitivas, próprias da pele, mas algumas doenças sistêmicas em outros órgãos, em outros aparelhos, em outros sistemas, podem ter manifestações na pele.
Então, algumas doenças, por exemplo, como uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, é uma doença reumatológica que envolve formação de complexos, né, e substâncias autoanticorpos importantes, tá? Fatores antinucleares importantes. Tá? Então, esse lúpus é uma doença sistêmica, mas ele tem manifestações na pele também, além de manifestações renais, manifestações em outros tecidos, no conjuntivo de outros tecidos. Então, quando você vai entender a pele, as doenças da pele, você acaba percebendo que existe dois grandes grupos. Um grupo de doenças que é própria da pele, ou seja, a doença surgiu na pele, é da epiderme, é da derme, é da hipoderme. Muito bem, ela surgiu ali. Então, era a doença primária da pele. Agora, se a doença é sistêmica, é no fígado e apresenta, por exemplo, icterícia. Essa alteração aí, essa icterícia, é por conta de uma doença hepática, que acaba causando hiperbilirrubinemia, e é essa hiperbilirrubinemia que causa essa manifestação de coloração alterada da pele. Então, cuidado com a pele. Algumas alterações morfológicas na pele podem sugerir a você tanto doenças primárias, primitivas, como secundárias na pele. Tá? Agora tem mais um detalhe, a pele tem funções: proteção, termorregulação, excreção, sensação de meio, estereognosia, não é verdade? E se a pele protege tudo aquilo que está ali combatendo o meio ambiente, percebam, é formado por epitélio escamoso. Então, olha, primeira porção do trato aerodigestivo, epitélio escamoso, olha, lábios, cavidade oral, tá? O esôfago é epitélio escamoso, tá? Lá abaixo da linha pectínea, quando termina o reto e inicia o ânus, também é epitélio escamoso. O pênis, olha, a primeira porção, epitélio escamoso. A vulva e a vagina, epitélio escamoso. Então, onde tem combate, tem epitélio escamoso. É o epitélio mais resistente do nosso organismo. E aí ele está ali, revestindo o nosso organismo. Então, a pele é importante demais, porque é o maior órgão do corpo humano. Tá? E é composto de quê? Células escamosas, células de combate. Agora, se temos ali células escamosas, uma agressão a esse epitélio, uma agressão a esse tecido, né, ele pode, então, sofrer algum tipo de alterações. Agora, que tipo de doenças encontraremos na pele? Espera aí. Se eu sei que a pele tem lá a sua fisiologia, a sua histologia, e de repente eu encontro alterações da sua anatomia, alterações da sua fisiologia, alterações da sua histologia, estou agora falando de doenças. Como estudar as doenças de um modo geral? Olha, seja na pele, no esôfago, no intestino, no coração, no sistema nervoso central, existem 5 grandes grupos nosológicos. Quais são eles? Doenças congênitas, doenças inflamatórias, doenças o quê? Adaptativas, doenças degenerativas e doenças neoplásicas. São esses os grandes grupos nosológicos, 5 grandes grupos nosológicos. Repito, congênita, inflamatória, degenerativa, adaptativa e neoplásica. Em qualquer especialidade que você vier a fazer, seja ela clínica, cirúrgica, tá? E de imagem, você vai lidar sempre com esses 5 grandes grupos nosológicos. Tá? Então não tem muito segredo. Tá? Agora, qual o detalhe da pele? Mesmo na sua configuração histológica, normal, homeostática, tá? Essa pele tem diferença. A pele da face, do dorso e do tronco é diferente da pele da palma e da planta e, por exemplo, de regiões extensoras articulares. Essa pele, fisiologicamente, quando ela reveste o nosso corpo, ela tem alterações, tá, morfológicas que já são próprias desses locais. E você, por exemplo, ao observar aqui, olha, tá? Deixa eu passar isso aqui mais um pouquinho. Olha só, quando você observa a pele do tórax, ela é diferente da pele do cotovelo, que é diferente da região acral, alma, planta. Tá? Então, conhecer essas diferenças histológicas da pele é muito importante. Tá? Saber as nuances histológicas que nós temos, tá, nesse revestimento orgânico chamado pele é importante. Tá? Voltando um pouquinho. Muito bem. Aqui é a estrutura da epiderme. Tá? Percebam, existe aqui uma célula basal. Tá? Então, existe uma camada de células basais.
Existe uma camada chamada camada espinhosa, repleta de células escamosas propriamente ditas. É o maior grupo de células que compõe a epiderme. E aqui nós temos a camada chamada camada de Dirks, ou também chamada camada granulosa, tá? Cheio de grânulos de querato e hialina. E aí temos aqui, olha, a camada mais externa, chamada de camada córnea. O que acontece nesse processo aqui? Algo de turnover ou renovação do tecido. Essa pele que você tem aí agora, daqui 30 dias não é mais a mesma. Porque essas células vão o quê? Elas vão se renovando a cada 27, 30 dias. E a tendência é que essas células aqui, olha, comecem a se diferenciar, tornar-se madura na camada basal, ela vai adquirindo a sua capacidade funcional máxima e de repente ela morre. Ela morre, ela perde o núcleo e agora ela vai fazer parte da chamada camada córnea. Isso chama-se turnover de células. O que é o turnover? É a renovação. Muitos tecidos fazem isso. Muitos. Tá? O epitélio que reveste lá, por exemplo, o intestino, o esôfago, fazem esse turnover de células. Tá? O endométrio de uma mulher, imagine como é o turnover do endométrio de uma mulher. A cada 14 dias, 28 dias, ele tem alterações importantes. E até descama. Tá? Por quê? Porque existe um turnover de células importantes. Por ela descamar ali o epitélio do endométrio, ela faz o quê? Renova. Agora, preste bem atenção. Algumas doenças, alguns tipos de agentes, tá, ambientais, tá, que agridem essa pele, tá, podem aumentar ou reduzir esse turnover de células. Um processo inflamatório em uma pele, tá, quando ele acaba se arrastando por muito tempo, essa pele ela aumenta tanto o seu turnover que o epitélio, olha, acaba se espessando. Então, como eu vou explicar para você o que é uma acantose? Tá? O que é acantose? Espessamento do extrato ou camada espinhosa. Essa acantose nada mais é do que uma célula que estava normal, foi agredida cronicamente, ela agora aumentou o seu turnover de células e o epitélio se espessou. Esse espessamento epitelial tem nome, chama-se acantose. E eu encontro em que situações a acantose? Normalmente em processos inflamatórios crônicos. Então, para entender a acantose, para entender a doença, você já tem que ter um conhecimento de base, sabendo que essa pele tem uma renovação importante a cada 25, 27, 30 dias. Esse turnover de células muda quando a pele é agredida por um agente químico, físico, biológico, por muito tempo, formando ali uma alteração crônica chamada acantose. Tá legal? Muito bem. Olha aqui mais uma vez a histologia da pele. Então, olhando para uma pele, você percebe que ela tem duas grandes e importantes regiões. Quais são? A epiderme, olha aqui, a epiderme. E aqui, olha, a região que sustenta a epiderme, a derme. Abaixo um pouquinho mais, a hipoderme. A epiderme apresenta algumas camadas também chamadas de estratos. Tá? Olha só, a camada mais basal, formada por células basais, compõe um extrato basal. Logo acima do extrato basal, células basais estão aqui, olha, na região basal da epiderme. Um pouco mais acima, células escamosas, ou células também chamadas de espinhosas. Esse nome caiu em desuso. Hoje, o nome correto é célula escamosa. Então, aqui nós temos um extrato escamoso ou espinhoso. Um pouco mais acima, olha só, o extrato granuloso, essas células repletas de grânulos de querato e hialina, tá? É a camada de Dirks. E um pouco mais acima, esse extrato lúcido. E acima do lúcido, nós temos o extrato córneo. Então, a epiderme ela é dividida em estratos, tá? Partindo da camada basal, chegando ao extrato córneo. Isso aqui, olha, é renovado a cada 25, 30 dias. Isso chama-se turnover de células. Tá? E olha só, para sustentar essa epiderme, nós temos uma derme, composta de tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, é onde se encontram as glândulas, né, que compõem a pele, glândulas écrinas, glândulas sebáceas, glândulas apócrinas. Tá? É aqui que você encontra as terminações nervosas da pele. Tá?
O epitélio ele é avascularizado. Mas então, como chega a nutrição até essas células? Chega, olha aqui, pelas chamadas papilas dérmicas. O que são essas papilas dérmicas? Na verdade, são evaginações da derme superficial, tentando o quê? Aproximar esses vasos sanguíneos, olha só, vasos sanguíneos que estão na derme com as células da epiderme. E aqui, por difusão, por osmose, ocorrem trocas de nutrientes, trocas de gases, para manter o quê? A nutrição da epiderme. Portanto, a epiderme é avascular. Arthur, mas por que você está explicando isso? Que coisa mais básica, mas é muito importante. Veja só, se você, por exemplo, encontrar uma célulazinha aqui, olha, está em homeostasia. Se ela, por exemplo, é agredida por um raio UVA e UVB, se transforma em uma célula neoplásica e forma uma neoplasia que está restrita à epiderme, bom, se você retirar a epiderme, você tratou completamente a lesão. Por quê? Porque essa célulazinha aqui, olha, que vai sofrer transformação maligna, ela ainda está restrita à epiderme. E na epiderme não tem vaso. Arthur, qual a importância do vaso? Olha, se essa célulazinha aqui começa a proliferar sem controle, formando uma neoplasia, e essa neoplasia vai crescendo, 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 e invade, infiltra a derme, essa neoplasia deixou de ser in situ dentro do epitélio para ser invasora, porque ela adentrou a derme. Arthur, mas qual o problema de deixar de ser in situ e se transformar em invasora? Colega, se essa célulazinha aqui sofre uma mutação, prolifera, forma uma neoplasia que vai crescendo na epiderme e agora ela invade a derme, olha só, se ela invadiu a derme, ela vai atingir quem? Vaso sanguíneo. Imagine uma célulazinha de uma neoplasia atingir um vaso sanguíneo. O que acontece? Ela ganha a grande circulação, ela se dissemina. Então, as neoplasias que estão restritas na epiderme não têm esse poder de disseminação. Mas se a neoplasia sai da epiderme, deixa de ser localizada, também chamada de in situ, e acaba atingindo a derme, primeiro, ela muda de nome. Deixa de ser uma neoplasia in situ e passa a ser uma neoplasia invasora. E qual é o problema da neoplasia invasora? Ela tem um comportamento biológico agressivo. Por quê? Porque ela é capaz de se disseminar por todo o organismo. Aí a doença deixa de ser localizada e passa a ser sistêmica. E se a doença passa a ser sistêmica, não adianta o senhor e a senhora retirar apenas a lesão. É preciso fazer o quê? Um tratamento sistêmico também, que pode ser por quimioterapia, por imunomoduladores, chamada de terapia adjuvante. Então, como eu vou explicar neoplasia se você não entende a histologia de uma pele? Se você não conhece as chamadas papilas dérmicas, se você não conhece, olha só, os cones ou bastonetes, se você não conhece a derme superficial, a derme profunda, se você não conhece quais são as camadas do estrato, tá? Ou seja, quais são os estratos da epiderme. Porque é importante conhecer os estratos da epiderme. Gente, aqui, olha, tem célula basal, então existem neoplasias de células basais. Existe aqui, olha, células escamosas. E se existem células escamosas, na pele, na epiderme, pode surgir neoplasias de células escamosas. Ah, mas aqui também se encontram os melanócitos na epiderme. Então, eu posso encontrar neoplasias na epiderme compostas de melanócitos. Tá? E na derme, a mesma coisa. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para você revisar a histologia de todo o aparelho ou sistema que você pretende estudar posteriormente à doença. Não tem como estudar a doença se não saber anatomia, histologia e fisiologia dos órgãos em geral. Beleza? Olha só aqui, de novo na epiderme. O que une essas células da epiderme? Pequenas estruturas, olha, espiculadas, proteicas, chamadas de desmossomos. Tá? Você consegue ver muito bem esses desmossomos. Ó. Por que eu preciso conhecer isso? Olha, lembra que eu falei que algumas doenças na pele podem ser autoimunológicas? O paciente produz, por exemplo, autoanticorpo contra desmossomos.
Se ele tem um autoanticorpo que se conecta com esse desmossomo e dispara complemento, haverá um processo aqui de destruição do desmossomo. E essa célula vai se soltar das demais, formando, então, bolhas dentro da epiderme. Mas se aquele autoanticorpo é contra um M-desmossomo, tá, que está ali ancorando a epiderme, veja bem, se essa doença possui um autoanticorpo contra uma proteína chamada M-desmossomos, que ancora a epiderme na derme, essa epiderme vai se soltar da derme, formando bolhas subepidérmicas. Então, até mesmo nas doenças bolhosas, de acordo com o tipo de agressão que a pele sofre, de acordo com o tipo, por exemplo, de autoanticorpos que o paciente produz, eu posso encontrar anticorpos contra desmossomos, que fazem com que as células escamosas se soltem, formando bolhas intraepidérmicas, ou essa doença pode formar autoanticorpos contra M-desmossomos. Onde estão os M-desmossomos? Ancorando a epiderme na derme. Se agora existe um autoanticorpo contra o M-desmossomo, ele vai ser destruído. Resultado, a epiderme se solta da derme, formando bolhas subepidérmicas. Por que isso é importante? Porque as classificações das doenças bolhosas ou vesiculosas levam em consideração onde estão as bolhas. Se as bolhas são intraepidérmicas ou se elas são subepidérmicas. Como você vai saber se a bolha é intraepidérmica se você não sabe o que é uma epiderme? Como você vai conhecer uma bolha subepidérmica se você não sabe a diferença entre epiderme e derme? Tá? Então, revisem, tá, todo esse aspecto histológico. Professor, pois não. Uma pergunta. Então, nas doenças bolhosas, é sinal de que eu não tenho o desmossomo que faz essa união entre elas? Não é que você não tenha, que na verdade o seu paciente desenvolveu, né, uma doença, um quadro imunológico importante, e nesse quadro imunológico ele produziu um autoanticorpo. E esse autoanticorpo faz o quê? Ele se conecta com o desmossomo. E ao se conectar, ele dispara o quê? Complemento. Quando ele dispara complemento, ocorre ali uma resposta inflamatória. Algumas células chegam ali e destroem os desmossomos. E aí as células vão se soltando, formando, nesse caso, bolhas intraepidérmicas. Tá certo? Ah, tá. Obrigada. Não é que ele não tenha desmossomos, é que o negócio é que ele vai ter os desmossomas destruídos por esse processo imunomediado. Tá? Uhum. Vamos continuar aqui. Olha que interessante isso. Esse slide é do professor Maurício Sérgio Brasil Leite, que foi o meu grande preceptor na residência, lá na Universidade Federal de Goiás, no Hospital das Clínicas, durante 3 anos. Tá? Ele me emprestou alguns slides aqui dessa aula que eu uso até hoje. Olha lá. Como você estuda doenças na pele? Bom, como você estuda doença de um modo geral na pele? Você, então, recebe um paciente no teu ambulatório. Ele vai fazer uma queixa. Ele pode ter prurido, ele pode ter lesões visíveis na pele, ele pode ter uma doença sistêmica que se manifesta na pele, ele pode ter uma doença primitiva da pele, enfim, tem uma lesão na pele. E agora, o que você faz? Você agora vai anotar quais são as características dessa lesão. Se ela é uma mácula, se ela é uma pápula, se ela é um nódulo, tá? Se ela é eritematosa, se ela é acinzentada, se ela é normalmente uma lesão, olha só, vegetante, se é uma lesão ulcerada, tá? Você vai agora, então, notar os desvios da anatomia que essa doença causou na pele do teu paciente. Como se chama isso? Se chama macroscopia. Quando você olha para a pele de um paciente e você começa a notar os desvios da anatomia da pele, você está fazendo o quê? Macro, grande, ópsis, observar. Você está observando o que é macro em uma pele. Isso chama-se estudo macroscópico. Eles fazem isso, os dermatologistas, e dão nome. Isso chama-se dermatoscopia. Tá? Mas para por aí? Não. É preciso pegar esses achados macroscópicos e correlacionar com a clínica. E se o médico ele é muito competente e consegue, através de uma correlação, tá, macroscópica com a clínica, ele faz um diagnóstico chamado de diagnóstico anatomopatológico. Muitos diagnósticos de doenças de pele são fechados pelo diagnóstico anatomopatológico. Como se faz um diagnóstico anatomopatológico? Você correlaciona os achados macroscópicos, as características macroscópicas das lesões,
se elas são únicas, múltiplas, ulceradas, infiltrantes, com a clínica. Quanto tempo surgiu, como evoluiu, como ela vem acometendo a pele do paciente. E ao concatenar a clínica com o achado macroscópico, você tem um diagnóstico, chamado diagnóstico anatomopatológico. Então, muitos dermatologistas fecham seus diagnósticos através da anatomia patológica. É uma forma de estudar a doença. Mas se às vezes isso não é suficiente, ele correlaciona a macroscopia com a clínica e na cabeça dele tem pelo menos 3, 4 diagnósticos diferenciais. Ou seja, pela clínica e pela apresentação da lesão, ele tem 3 ou 4 possibilidades de diagnóstico. E agora? Ele não conseguiu fechar o diagnóstico pela anatomia patológica. O que ele precisa fazer agora? Mudar a forma de estudar a doença. Então, o que ele faz? Retira essa lesão. Qual é a forma de retirar? Bom, retirar chama-se bios, vida, ópsis, examinar. Biópsia. Essa biópsia ela pode ser incisional, retirando parte da lesão, ou excisional, retirando toda a lesão. E olha só, o médico que faz uma biópsia, seja incisional, parte da lesão, ou excisional, o todo da lesão, para ele demonstrar que ele tem coerência ao fazer isso, competência e conhecimento para fazer isso, além de coletar de forma adequada, ele tem que fazer o quê? Ele tem que mandar esse material para algum lugar. Quem vai examinar essa pele, esse tecido? O patologista. Ele vai encaminhar para um laboratório onde tenha patologista, especializado em dermatopatologia. Ou ele pode ser um dermatologista muito bem formado, e hoje os cursos de residência de dermatologia já tem uma parte dentro da residência que lida com dermatopatologia. Aí esse médico, além de fazer a coleta da amostra, ele também consegue, olha, fazer diagnósticos histopatológicos. O que é histopatologia? É estudar a doença por meio do estudo do tecido. O que é citopatologia? Estudar a doença por meio do estudo das células. Agora, se ele retirou o tecido, ele tem que colocar em um meio de conservação, senão a pele começa a morrer, começa a sofrer autólise, entre parênteses, né, entre aspas, apodrecer. Como ele faz para fixar esse tecido? Se é tecido, só tem um meio de fixação, está aqui embaixo, ó, formol a 10%. Arthur, mas se ele fez um raspado da lesão e agora ele tem células na lâmina, o que ele faz? Ele põe no formol? Não. Se é citopatologia, o meio de fixação é álcool. E os médicos confundem muito com relação a isso. Recebo biópsias no laboratório em álcool, recebo raspados em formol, recebo essas amostras, tá, em diversos meios, como, por exemplo, soro fisiológico, soro glicosado, nada disso resolve. A amostra fica imprópria para análise. Então, é de competência do médico que faz uma biópsia saber onde ele vai conservar essa amostra. E para tecido, formol. Para células, álcool. Tá? E não basta isso. Além de retirar a lesão, colocar num frasco, ele tem que identificar esse frasco com o nome do paciente, qual local de coleta, data de coleta, tudo no frasco. E mais, ele tem que fazer um pedido de exame, explicando para o patologista o que ele quer. Quais são as hipóteses diagnósticas que ele fez na análise o quê? Anátomo-patológica. Tá? Ele tem que colocar lá qual é a idade do paciente, qual é o nome do paciente nesse pedido, qual o tipo de lesão, se é nodular, se é vegetante, se é ulcerada, de onde ele coletou a lesão, se é da face, se é do cotovelo, se é da perna, se é, por exemplo, da coxa. Aspectos gerais da lesão ele tem que colocar no pedido de exame histopatológico. No pedido de exame citopatológico, depende do que ele quer que a gente faça com a amostra. Tá? E o mais importante nisso aí, tá? Se ele cometer qualquer tipo de ato falho ou erro nesse processo de coleta, de acondicionamento e de transporte da amostra, quando chegar no laboratório, antes de eu receber essa amostra que vocês nos enviam, eu faço uma fase pré-analítica. E às vezes eu encontro pele no soro fisiológico. Eu encontro, às vezes, pele congelada. Olha, eu simplesmente mando devolver para você. Porque essa amostra ela foi coletada, ela foi acondicionada e transportada de modo inadequado. De quem é a responsabilidade? Do médico que fez essa coleta. Então, cuidado.
Tá? Todos os processos anteriores à chegada do material biológico no laboratório é de responsabilidade dos senhores. É o seu carimbo que vai no pedido de exame histopatológico. É o seu carimbo que vai no pedido de exame citopatológico. E olha só, você coloca a pelezinha lá, olha, às vezes 2, 3, 4, 5 milímetros o tamanho da biópsia. Você põe dentro de um frasco, talvez um frasco estéril, daqueles de urina, cheio de formol. Você faz aquelas 5 biópsias no dia e vai para sua casa. Vem ali alguém da limpeza, esbarra e o frasco cai. A pele fica na porção superior e o formol fica embaixo. E é sexta-feira. Aquilo só vai para o laboratório na segunda-feira. Quando chega segunda-feira, você tenta ajustar os frascos e encaminha para o laboratório lá de patologia. Quando eu faço a análise, o cheiro já está, cheiro de podridão ali. A amostra se perdeu. De quem é a responsabilidade? Do senhor médico ou médica que fez a coleta, o acondicionamento e o transporte. Quem vai ter que explicar para o paciente que é necessário fazer uma nova coleta? É necessário anestesiar de novo aquele senhor de 95 anos, cardiopata, hipertenso e diabético, que tem suspeita de melanoma na face? O senhor ou a senhora. Então, cuidado com esses... Pois não. O acondicionamento no formol ou no álcool já é imediato, assim que você tira aquela peça, já é por imediato. Perfeitamente, Leidiane, o mais rápido possível. Concorda comigo quando você retira essa célula por um raspado, ou você retira esse tecido pela biópsia, já perdeu ali essa célula o quê? A sua nutrição. Tá? Então, se você agora retira e segura horas ali na mão, ela vai o quê? Sofrendo autólise. Ela vai apodrecendo lenta e progressivamente, até ficar imprópria para análise. Então, tem que ser de modo imediato, o mais rápido possível. Retirou, ao fazer a retirada, o frasco já está do lado. Retirei da pele do paciente, pus no frasco. Fiz o raspado, pus no vidrinho com álcool. Tá? Cuidado com esses detalhes. Tá? Lembrando que... Pois regra para qualquer órgão também, né? Pode ser qualquer tecido... Para qualquer tecido, formol. Para qualquer exame de células, álcool. Tá? Para biologia molecular, existem alguns métodos de fixação um pouco mais complexos. Tá? Ou simplesmente você pode congelar a amostra. Para exame de biologia molecular, você não pode colocar essa amostra em formol, porque ela começa a alterar o material genômico dessas células. Aí, para uma análise tipo PCR, tá? Tipo método de Fisch, hibridização in situ, técnicas moleculares, a gente congela a amostra. Tá? Então, depende muito do que você quer fazer com esse tecido. Tá? Agora, independente do que você queira fazer com o tecido, a responsabilidade da coleta, acondicionamento e amostra é do médico que está fazendo o procedimento. Cuidado com isso. Agora, se eu recebi essa amostra no laboratório e lá dentro eu perdi a pele, ou então eu fiz a pele apodrecer, aí a responsabilidade já é minha, já é do laboratório. Tá? Onde os médicos também cometem alguns tipos de equívocos ao elaborar o pedido. Eles não colocam o local da coleta. Se você não coloca o local da coleta, eu não sei, por exemplo, se aquela pele, olha aqui, se ela tem um extrato córneo espessado ou se é uma pele normal da região acral. Se você biopsia a região acral e fala para mim que é tórax, o que eu vou achar? Que esse paciente tem um aumento do extrato córneo. Isso chama-se hiperortoceratose. Eu estou dando um diagnóstico errado, porque você me mandou o quê? Uma amostra com o pedido errado. De quem é a responsabilidade? De quem fez o pedido errado. Eu não consigo saber de onde você coletou. Quem sabe é você. Ah, mas eu coletei aqui, olha, né, do tórax, né, e mandei que é região acral. Bom, eu esperava na região acral ter um extrato córneo avantajado. E agora ele está diminuto, então eu vou dar um diagnóstico de atrofia do extrato córneo. Está errado. Errado por quê? Porque o pedido veio com localização errada. Tá? Lembrando que a pele, olha, apresenta diferenças histológicas, dependendo do local onde você vai coletar. Bacana? Outro tipo de problemas que você encontra na coleta de materiais. Tá? No caso da pele, você não pode aplicar o anestésico em cima da lesão. Você tem que fazer um botão anestésico, mas ao redor, em torno da lesão. Se você enfiar a agulha em cima da lesão e enche de anestésico, a lesão ela insufla.
A lesão muda a sua configuração e isso dificulta a análise histopatológica lá no microscópio. Isso chama-se artefatos de coleta. Outro artefato importante de coleta, usar um bisturi cego, usar um punch, que é uma caneta com um instrumento de corte na ponta. Os dermatologistas usam esse punch para coletar lesões de pele pequenas. É uma canetinha com uma faquinha na ponta. Ele encaixa lá, envolve a lesão, torce. Esse estilete, ele segura a lesão, corta e você puxa. Agora, se esse estilete, se esse punch estiver cego aqui, vai tracionar a lesão. Vai alterar a lesão e lá na análise microscópica se perde também. Tá? Outro detalhe importante que os médicos fazem demais. Você, não, para evitar o sangramento eu vou pegar uma pinça aqui, pinçar abaixo da lesão e cortar. Quando você faz isso, você está amassando a lesão. Isso altera o quê? A configuração do exame, da análise histopatológica, altera a qualidade da sua amostra. Então, olha só, não se faz isso aqui, compressão com material, tá? Compressão com pinça ou tesoura cega. Tá? Você não faz utilização de material que, olha, punch sem corte, e você muito menos anestesia em cima da lesão. Isso causa artefato de coleta. Tá? Outro artefato importante. O paciente tem uma lesão na derme. O que você faz? Você faz um shave. Você pega o bisturi e corta superficialmente a pele do paciente. Rapaz, qual o diagnóstico dessa lesão aqui? Olha, pele normal. Arthur, estou te ligando porque eu mandei aí uma amostra biológica, o paciente tem uma lesão nodular, é visível aqui, eu palpei e agora eu retirei esse shave e te mandei. O diagnóstico veio normal. Eu falei, colega, a lesão não veio. Por quê? Porque o procedimento aqui não é de fazer um shave, é fazer uma biópsia profunda excisional. Tá? E se a lesão é bolhosa, e o doutor ou a doutora faz o quê? Em vez de fazer uma biópsia mais ampla, excisional, ele vai e faz uma biópsia justamente em cima, onde termina a bolha. E agora, o teto da bolha se solta. O que eu recebo lá? Apenas a porção basal da bolha. Isso dificulta o diagnóstico histopatológico. Todos são artefatos de coleta. E a sua pergunta aí, Leidiane, olha lá, ó, mergulhar a biópsia imediatamente em formol. Tá? A 10% ou tamponado. Bacana? Até aí alguma dúvida? Parece muita coisa, mas é muita coisa mesmo. A gente recebe muito material impróprio para análise. Isso gera processos. Imagine que você coletou a lesão e a lesão é única. E é um câncer de pele. Você retirou o câncer. Mas a lesão foi mal retirada. Então eu não consigo dizer nem se é câncer para você. Nem se você retirou com margens. Margens é o quê? Você tirar completamente a lesão e deixar a pele lá na face do paciente sem neoplasia. Porque você retirou com margens de segurança, margens laterais e margens profundas. Como eu vou analisar a margem se você pegou ali uma pinça e apertou essa margem com muita força na hora de retirar? Fica prejudicada a análise da margem. E às vezes você acha que retirou toda a lesão, mas não retirou. As margens estão tocadas pela lesão. Isso quer dizer o quê? Que ficou câncer lá no rosto do paciente. Você tem que voltar e fazer o quê? Uma ampliação. Agora, quem vai dizer se você tem que ampliar ou não? É a análise histopatológica. Mas você amassou a lesão, isso se perde. Tá? Muito bem. Isso posto, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Alguma pergunta? Professor, os diferentes tipos de graus de queimadura dependem das camadas da pele que foi atingida, não apenas da diferença da pele atingida, mas da intensidade do calor que foi assimilado pela pele. Tá? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tem essas diferenças importantes aí. Depende a questão se é apenas um eritema formado. Então, é muito mais da intensidade do que além da questão, por exemplo, da extensão ou do qual local da pele que foi comprometido. Primeiro grau, apenas ali uma eritema. Segundo grau, formam-se bolhas. Né? Terceiro grau, forma-se bolhas com descamação e exposição do tecido celular subcutâneo. Tá bom, Igor? Tá? Tem uma diferença importante aí. Muito bem. Vamos mais. Vamos lá. O que é uma dermatite? Se termina em ite, é um processo inflamatório.
Se está falando de derme, é um processo inflamatório que envolve a pele. Então, dermatite são lesões inflamatórias de pele, independente se envolvem a derme ou a epiderme. Na maioria dos casos, ambos os componentes, tanto a derme quanto a epiderme, estão envolvidos. Isso é dermatite. Então, são lesões inflamatórias da pele. Antes de entrar em inflamação, quais são os tipos de inflamação que vocês conhecem? Inflamações o quê? Do ponto de vista da clínica, inflamação até 2 semanas é agudo, 2 a 4 semanas é subagudo, mais de 4 semanas ela é crônica. Tá? Ponto de vista clínico, é uma classificação cronológica arbitrária para os patologistas. Quando eu classifico a inflamação, eu estou olhando o microscópio, estou vendo o tecido, não tem como eu saber qual é o tempo. E agora, como eu faço? Utilizo os fenômenos. Numa inflamação aguda, quais são os fenômenos que predominam? Vasculares e exudativos. Numa inflamação crônica, quais são os fenômenos que predominam no tecido cronicamente inflamado? Fenômenos reparativos e produtivos. Então, os fenômenos observados no tecido vão classificar essa inflamação em aguda ou crônica. Tá? O tempo é muito mais clínico. E a patologia? Os fenômenos. Repito, fenômenos vasculares e exudativos predominam nas inflamações agudas em qualquer tecido vascularizado, inclusive na pele. Nas inflamações crônicas predominam fenômenos reparativos e produtivos em qualquer tecido vascularizado, inclusive na pele. Bacana? Vamos ver algum desses fenômenos na pele. Ora, uma pele que é agudamente inflamada, tá? Ela apresenta o quê? Fenômenos vasculares e exudativos predominando. O que é uma vascular exudação? É quando o vaso é ativado por mediadores da inflamação e começa a aumentar a sua permeabilidade. Onde estão esses vasos? Estão aqui na derme superficial. E agora eles permitem a saída de um transsudato, e olha, esse transsudato começa agora a divulsionar a epiderme, a formar um edema intersticial, um edema entre os desmossomos, entre as células escamosas, formando pequenas vesículas espongióticas. A presença de espongiose é característica de uma dermatite aguda. A presença de um infiltrado inflamatório, que pode ser polimorfo nuclear e às vezes também é linfocítico mononuclear, também pode ser encontrada em uma inflamação aguda. Mas o que chama a atenção na inflamação aguda? Os fenômenos vasculares, olha só, vasos sanguíneos dermais superiores dilatados e espongiose, que é o fenômeno exudativo. Fenômenos vasculares e exudativos caracterizam inflamações agudas. Se é na pele, dermatite aguda. O que caracteriza uma dermatite aguda? Fenômenos vasculares exudativos. Quais são eles? Vasos sanguíneos dermais superiores dilatados e a espongiose. Perceba que, com o passar do tempo, esses fenômenos vasculares exudativos vão dando lugar a fenômenos mais reparativos e produtivos. Olha só, essa derme produziu mais colágeno, então ela ficou mais colagenizada. Você não vai encontrar isso numa inflamação aguda, isso que precisou de tempo de evolução. Então, os fenômenos reparativos e produtivos predominam nas inflamações crônicas. Quais são esses fenômenos na pele? Olha lá, colagenização dérmica, a presença do aumento da espessura do extrato córneo, isso chama-se hiperceratose, o aumento da espessura do extrato espinhoso, isso chama-se acantose, e o alongamento das cristas interpapilares. Isso caracteriza o quê? Fenômenos reparativos e produtivos na pele. Isso, então, caracteriza uma dermatite crônica. Se você entendeu que nas inflamações agudas predominam fenômenos vasculares exudativos, que na crônica predominam fenômenos reparativos e produtivos, você entendeu grande parte da inflamação. Agora, quais são eles na pele? Pele com inflamação aguda, espongiose e vasos sanguíneos superiores da derme dilatados, fenômenos vasculares exudativos.
Olha, o processo evoluiu, Arthur. Tempo de evolução. Tá? E agora temos uma inflamação crônica nessa pele. Você vai encontrar espongiose? Não. Você vai encontrar vasos ali dilatados, abundantes na derme? Não. Você vai encontrar alguns vasos dilatados na derme? Até vai, mas não tão abundantes quanto numa inflamação aguda. Tá? Outra coisa, você na dermatite crônica vai encontrar muito mais fenômenos reparativos e produtivos. Agora preste bem atenção. Por que uma inflamação aguda passa a ser crônica? Alguém tem ideia disso? Por quê? Porque uma inflamação aguda passa a ser crônica. Porque inflamações agudas já se resolvem e algumas inflamações agudas acabam persistindo, tornando-se crônicas. Isso depende da presença do agente causador. A persistência do agente nocivo, do agente causador, faz um processo inflamatório se arrastar. Modificam a inflamação aguda para aspectos mais crônicos e arrastados. Então, o tipo de agente nocivo, a intensidade que ele age sobre um tecido vai determinar se aquela resposta será inflamatória aguda ou será inflamação crônica. Por que a hepatite pelo vírus A não cronifica? E a hepatite pelo vírus B e C cronifica? Simples. Com 2 a 4 semanas, nós conseguimos eliminar completamente o vírus A da hepatite pelas fezes. E a hepatite B e C, por que cronifica, professor? Olha, você consegue eliminar completamente o vírus da hepatite B? Consegue eliminar completamente o vírus da hepatite C? Não, senhor, não, senhora. Então, se existe persistência do agente agressor lá no fígado, essas hepatites pelo vírus B e C tornam-se hepatites crônicas. Diferente da hepatite A, que ela passa por uma fase de agudização e já caminha para a resolução ou regeneração. É um tipo de reparo. Tá? Bacana? Quem ia me perguntar e levantou a mão aí? Pode perguntar. Abra o seu microfone aí e pergunte. Sou eu. Professor, em relação à fase subaguda, seria uma mistura dos dois que eu encontraria no exame histopatológico? Perfeitamente. O conceito de subagudo ele é clínico, Fernando, tá? É aquele período de inflamação que vai de 2 a 4 semanas. Tá? É aquele período onde a persistência do agente agressor ela ainda acontece, tá? E agora você tem ali uma mistura de fenômenos vasculares exudativos caminhando para fenômenos reparativos e produtivos. Sua pergunta é muito importante. Porque veja só, se eu colocar numa prova, na inflamação crônica predominam fenômenos reparativos e produtivos, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Na inflamação crônica, nós encontramos fenômenos vasculares exudativos. Verdadeiro ou falso? Diga aí, Fernanda. Repita, hein? Na inflamação crônica, verdadeiro. Eu posso encontrar fenômenos vasculares exudativos, sim ou não? Não, crônica não. Sim, posso sim. Qual é que é o detalhe? Eles não estão predominando. Viu só a diferença? Então, mas aí eu poderia afirmar que estaria fazendo uma transição? No caso da subaguda, sim. Porque veja só, preste bem atenção. Esse é o ponto dessa aula. Eu não estou aqui para ensiná-los de modo muito profundo as dermatites, e sim para explicar justamente essas nuances de uma inflamação. Se o paciente tem uma infecção na pele, se ele tem algo agredindo a pele, tá? E aquilo causa uma resposta inicial, primordial, aquilo é muito mais por meio de fenômenos vasculares e exudativos. Mas quem é que dilata o vaso? São as células inflamatórias que produzem os seus mediadores da inflamação. Prostaglandina, prostaciclina, leucotrienos, tromboxana 2, tá? Alguns tipos de interleucinas. Então, essas substâncias chamadas mediadores da inflamação e causam ali no vaso uma dilatação. Então, é um fenômeno vascular, que agora permite a transsudação e a exudação. Essa é a fase inicial de uma inflamação. Quem fez isso? O agente nocivo. Quem promoveu? As células inflamatórias. Mas espera um pouquinho. A célula inflamatória que promoveu o fenômeno vascular exudativo será a mesma célula inflamatória que vai promover os fenômenos reparativos e produtivos. São as células o quê? Inflamatórias. Agora, com o passar do tempo, os fenômenos começam a mudar em predomínio. Numa inflamação aguda, eu tenho predomínio de fenômenos vasculares e exudativos. Mas já tem um reparo? O reparo começa concomitante à inflamação.
Só que na fase inicial, ele não está predominando. Mas a inflamação avança, chega na fase subaguda. Eu tenho agora um pouco meio a meio. Um pouco de fenômeno vascular exudativo e um pouco de fenômeno reparativo e produtivo. E agora a inflamação avança, ele está na fase crônica, mais de 4 semanas. Eu vou encontrar o quê? Fenômenos vasculares exudativos? Sim, mas não predominando. Vou encontrar o que mais predominando ali? Fenômenos reparativos e produtivos. Então, não quer dizer que na inflamação crônica você não tenha fenômeno vascular exudativo. Não quer dizer que na inflamação aguda você não tenha reparo. A questão é que o predomínio dos fenômenos na fase aguda é vascular exudativo. O predomínio dos fenômenos na fase crônica ele é reparativo e produtivo. E na subaguda, o intermédio, uma transição de agudo para crônica. Copiaram isso? Entenderam isso? Entendeu, Fernanda? Sim, professor, obrigado. Bacana. Olha aí, uma dermatite crônica, tá? E uma dermatite aguda vista na macroscopia. Uma pele edemaciada, uma pele brilhante, olha só, áreas de eritema, de vermelhidão, tá? Fenômenos vasculares exudativos vistos à macroscopia. Mas aqui a pele começa a ficar mais o quê? Olha, mais espessada. Tá? Essas áreas avermelhadas vão dando lugar o quê? Áreas mais brancacentas, mais pálidas. Isso chama-se o quê? Predomínio de fenômeno reparativo e produtivo. Formando algumas estrias e até mesmo liquenificando essa pele. A liquenificação, que na verdade é um processo que ocorre pela acantose, pela hiperortoceratose, ela acontece predominantemente na dermatite crônica. Tá? E aqui? Aqui agora já vou dizer qual é a classificação dessas dermatites. Existem dermatites inespecíficas e dermatites específicas. O que são dermatites inespecíficas? São aquelas em que o seu achado microscópico, tá? Ele não é próprio, não é específico para essa doença. Ou seja, se o paciente tem atopia, ele herdou essa atopia do seu pai e da sua mãe. Então, ele encosta em alguma coisa, já fica o quê? Vermelho aquela pele, com prurido naquela pele. Tá? Se ele tem, por exemplo, olha só, insuficiência vascular venosa e começa a ter ali, olha, um vermelhidão ao redor do tornozelo, no maléolo lateral, maléolo medial, isso chama-se dermatite gravitacional. Tá? Se ele tem, por exemplo, né, um trabalho onde lida com substâncias químicas e acaba essa substância agredindo a pele, ficando o que agora? Avermelhada, ficando eritematosa, edemaciada. Isso também é uma dermatite, chamada irritativa de contato. Se ele não tem histórico nenhum hereditário de atopia, mas ele sabe que se ele coloca ali o relógio e aquele tipo de material causa alergia, isso também é uma dermatite chamada alérgica de contato. Diferente da atópica, porque não tem um histórico hereditário. Tá? Se o paciente é jovem, não toma banho direito e acumula sebo na região de transição da pele da testa ou da região frontal com couro cabeludo, ele desenvolve uma dermatite seborreica, com oleosidade, descamação, prurido, formação de edema ali, vesículas espongióticas. Muito bem, ele tem dermatite, mas quando eu pego esses casos aqui de dermatite atópica, dermatite gravitacional, irritativa de contato, alérgica de contato e seborreica e ponho no microscópio, os aspectos histopatológicos são os mesmos. Ou seja, essas doenças podem se apresentar, essas dermatites inespecíficas, ou por meio de uma dermatite eczematosa, olha só aqui a vesícula espongiótica sendo formada na epiderme, olha só o infiltrado inflamatório aqui na base, olha só, da epiderme, na junção dermoepidérmica. Tá? Perceba que, olha, a morte de algumas células, chamadas aqui, olha, células apoptóticas. Tá? Perceba o infiltrado inflamatório aqui, olha, na região entre a epiderme e a derme. Tá? Então, são fenômenos vasculares e exudativos, mas esses achados não são específicos de nenhuma dessas dermatites. Arthur, como você faz o diagnóstico disso, então? Eu preciso, ao analisar esta lâmina, saber qual é a história clínica. Se eu não souber qual é a história clínica,
Qual o diagnóstico eu vou liberar no laudo? Dermatite inespecífica, que pode ser aguda, pode ser crônica inespecífica. Por quê? Porque os achados nessa pele são de uma inflamação sem nenhuma característica histopatológica própria, específica. Isso aqui, olha, esse achado histopatológico aí, ele pode ser encontrado numa dermatite atópica, numa gravitacional. Bora aí, quem vai me dizer se essa pele foi retirada da região do maléolo? O médico, dermatologista que coletou. Quem vai me dizer que essa pele aqui examinada é da mão de uma dona de casa? É o médico que coletou. Quem vai me dizer que esse paciente, né, teve uma lesão na transição da região da fronte com o couro cabeludo? É o médico que biopsiou. Então, nas dermatites inespecíficas, a correlação clínico-patológica é imperativa para o diagnóstico. Se você encaminha uma biópsia de qualquer uma dessas dermatites para o patologista e não passa para ele informes clínicos, o seu resultado histopatológico será pobre. Será apenas de uma dermatite ou aguda ou crônica inespecífica. Então, o que são dermatites inespecíficas? São aquelas que não apresentam nenhuma característica peculiar, específica, microscópica. E para o seu diagnóstico diferencial, é preciso correlacionar a clínica com os achados histopatológicos. Entendido isso? Vamos entender agora. Isso aqui, olha, é um eczema. Isso aqui é um eritema multiforme. São apresentações macroscópicas de dermatites inflamatórias agudas. Agora, eu sei que a pele que você biopsiou é do pescoço, que essa paciente tem alergia, por exemplo, ao cobre que estava no colar dela? Não, quem vai saber isso? Você que vai me informar. Ah, mas se você não me passou informação, qual o diagnóstico? Dermatite aguda inespecífica. Ah, o paciente tem várias lesões numulares em forma de moeda, lesões em alvo, com, olha aqui, o halo eritematoso e o centro brancacento, parece um alvo. Isso chama-se eritema multiforme. Qual a microscopia disso? Essa aqui, ó. Presença de apoptose aqui, de algumas células escamosas, tá? Um infiltrado inflamatório chamado dermatite de interface entre a epiderme e a derme. Mas se você não me conta que isso aqui é de contato, eu não vou soltar o diagnóstico de dermatite de contato, de jeito nenhum. Eu não tenho essa informação clínica. Vou soltar que diagnóstico? Dermatite inespecífica. Professor, mas existe dermatite específica? Bom, se você entendeu que existem diversas formas de dermatites inespecíficas e que para esse diagnóstico de dermatite inespecífica é preciso correlacionar a clínica com a patologia, fica fácil entender, por exemplo, as dermatites específicas. Dois importantes exemplos de dermatites específicas, o líquen plano e a psoríase. Por que o líquen plano? Por que a psoríase são chamadas de dermatites específicas? Porque olha aqui no esquema, as características microscópicas dessa dermatite são muito, muito específicas. Perceba que, olha aqui, existe uma acantose, tá? Mas essa acantose faz com que os cones ficam parecendo edentações de um serrote, fica um aspecto serrilhado, olha. Quem faz isso? Muito mais o líquen plano. Nenhuma dermatite inespecífica faz isso. Olha o que mais aqui, olha. Apoptose de células basais, chamados corpos de Sivat. Quem faz isso? O líquen plano. Aqui, além de hiperortoceratose, nós temos aqui, olha, algumas células no extrato córneo ainda com núcleo. Isso chama-se hiperparaceratose. Quem faz isso? Líquen plano. E olha só a dermatite superficial e contínua, chamado de infiltrado inflamatório liquenoide. Então, meus colegas, veja o tanto de características específicas que tem essa inflamação. Isso aqui, mesmo sem a informação clínica, quando eu olho isso no microscópio, eu já sei que é líquen plano. Por isso ela é chamada de dermatite específica, porque suas características histopatológicas são específicas dessa doença.
E apesar dela ter causa desconhecida, apesar de ter aqui placas brancacentas, estrias chamadas estrias de Wickham, essas estrias brancacentas aqui, olha, que são essas áreas de hiperorto e hiperparaceratose, os aspectos histopatológicos são muito específicos e eu consigo dar esse diagnóstico apesar da informação clínica. Perdão. Professor, e pode classificar como uma dermatite aguda essa daí? Essa aqui ela é muito mais crônica do que aguda. Quais são os fenômenos que estão predominando aqui? Muito mais reparativos e produtivos. Perfeitamente, é isso aí. É por aí que você tem que pensar. Quais são os fenômenos que estão predominando? Peraí, olha aqui. Tem acantose. Acantose é muito mais reparativo e produtivo. Perfeito. Tem hiperortoceratose, muito mais reparativa e produtiva. Então, é muito mais crônica do que aguda. Olha só, as estrias de Wickham, tá vendo? Olha só, os corpos de Sivati, edentações, são características do líquen plano. Outra dermatite mais específica, a psoríase. Olha só a forma esquemática da psoríase. Agora aqui, olha, formam-se então áreas de acantose e esses cones aqui parecem clavas de homens da caverna. Olha só isso. Tá? Olha aqui, existem vasos sanguíneos muito superficiais. Existe até mesmo, olha só, neutrófilos na camada córnea dessa pele. Existe a presença de polimorfo nuclear na epiderme. São tantos achados específicos que a psoríase também é classificada como uma dermatite específica. Ela tem acantose, tá? Então isso aqui é muito mais crônico. Ela tem hiperortoceratose, é um pouco mais crônico, mas pode ser chamada de crônica com agudização? Claro que pode, porque tem vasos extremamente dilatados, tem exudação neutrofílica, então ela é uma inflamação crônica que vez ou outra também sofre agudização. E quando você pega uma espátula e raspa essa lesão aqui, olha, raspa o extrato córneo, esses vasos se rompem e expõe pequenos sangramentos puntiformes. Tá? Isso é característica do aspecto clínico da psoríase. Quando você olha essas lesões em áreas extensoras, com essa escama brancacenta ou prateada, que ocorre em pacientes principalmente em episódios de estresse, você percebe que a acantose fica formando clavas, semelhante àquelas clavas do homem das cavernas. Olha. Existe aqui um infiltrado também, olha só, uma dermatite de interface importante. Tá? Mas quando você olha de perto, tem, olha só, neutrófilos no extrato córneo, formação de clavas, tá? Nessa região da epiderme, nessa acantose específica. Então, essa é uma inflamação crônica tão específica do ponto de vista da histopatologia. Olha só, microabscessos na epiderme, chamado microabscessos de Monro, uma coleção de neutrófilos aqui na epiderme. Isso é característico de uma psoríase. Mesmo sem os informes clínicos, ao observar essa lâmina, eu sei que é psoríase. Por isso ela é chamada de uma dermatite específica. Bacana? Quais são os principais tipos de dermatites inespecíficas? Diz para mim aí. Lembram? Quais são? Dermatite atópica, gravitacional, irritativa de contato, alérgica de contato e também a seborreica. Exemplos de dermatites específicas, o líquen plano e a psoríase. Dúvidas até aqui? Pode mais? Firme e forte? Bora, professor. Bora? Ok, professor. Programação para hoje à noite aí, Mário? Não, nenhuma não. Pois é. Só estudar. Não, e a pele... patologia com a pele. É isso aí. Então vamos lá, continuando aqui. Agora tem as partes mais interessantes. Lembra que eu falei para vocês que podem ocorrer algumas doenças na nossa pele? Essas doenças podem ser imunomediadas, podem afetar aquelas proteínas que conectam uma célula com a outra, ou pode afetar as proteínas que conectam e ancoram a epiderme na derme? Pois bem, esse é o mecanismo das chamadas doenças vesiculosas. E essas doenças vesiculosas se apresentam sob a forma de bolhas. E essas bolhas, formadas por alterações nos desmossomos ou nos hemidesmossomos, essas bolhas podem ser intraepidérmicas,
dentro da epiderme, ou subepidérmicas, entre a epiderme e a derme. Tá? Exemplo de uma doença, tá? Vesiculosa, o pênfigo vulgar. É uma doença autoimunológica, já disse isso para vocês, rara, não hereditária, crônica, com bolhas flácidas e pele desnuda, porque acaba descamando essa pele do paciente. E você, ao analisar essa lesão na microscopia, você percebe que existe, olha só, a formação de uma bolha. Mas aqui, olha, tem parte do epitélio escamoso e aqui tem parte do epitélio escamoso. Então, a bolha está sendo formada dentro do extrato espinhoso. Então, ela é uma bolha intraepidérmica. Tá? Essa bolha também pode estar, olha só, olha aqui, dentro da epiderme ou pode estar entre alguns estratos da epiderme, como, por exemplo, entre o extrato córneo e o extrato espinhoso. Quando a bolha é formada dentro da epiderme, tá? Dentro do extrato espinhoso, é chamado esse pênfigo de vulgar. Quando essa bolha é formada muito mais entre o extrato córneo e o extrato espinhoso, é chamado de pênfigo foliáceo. Mas por que ocorre esse pênfigo? Porque existem autoanticorpos que agridem esses desmossomas, fazendo com que essas células se soltem umas das outras. E essa célula fica perdida dentro da bolha. Ela sofreu o que chamamos de acantólise. E uma célula que sofreu acantólise é chamada de célula acantolítica. Então, quando você encontra no exame histopatológico uma célula acantolítica, existe uma grande possibilidade do diagnóstico ser de uma doença que envolve agressão aos desmossomos, formando uma bolha intraepidérmica. Isso é diagnóstico do pênfigo foliáceo ou do pênfigo vulgar. Tá? Então, existe uma formação de bolha abaixo da camada córnea ou dentro da camada do extrato espinhoso, devido à lesão nos desmossomos. E ele perde a adesividade entre as células epidérmicas, tá? Formando ali bolhas intraepidérmicas, bolhas entre o extrato córneo e o extrato espinhoso, liberando células acantolíticas dentro dessas bolhas. Tá? Olha aqui, veja só, uma bolha intraepidérmica. Olha só, parte da epiderme está aqui na base da bolha, parte da epiderme está formando o teto da bolha. Tá? E aqui, mais apresentações do pênfigo foliáceo. Perceba que o pênfigo vulgar e foliáceo acomete tanto a pele quanto também, olha, mucosas. Por que é importante saber essa informação? Porque existe uma outra doença formadora de bolha chamada de pênfigoide bolhoso. E o pênfigoide, olha só, lembra o pênfigoide bolhoso não acomete as mucosas. Acomete somente a pele. Já é um diagnóstico diferencial entre pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar e o pênfigoide bolhoso. Então, no pênfigo eu encontro bolhas intraepidérmicas, bolhas que estão entre os estratos da epiderme. Tá? Característica do pênfigo. Olha aí, o pênfigoide bolhoso. Qual a diferença entre pênfigoide bolhoso e o pênfigo vulgar, pênfigo foliáceo? Tá? No pênfigoide bolhoso, existe também um componente autoimunológico. Mas, em contraste com o pênfigo, raramente o pênfigoide afeta a mucosa oral. É uma doença, então, imunomediada por autoanticorpos contra glicoproteínas presentes onde? Na lâmina lúcida da membrana basal, que está entre a epiderme e a derme. Então, esse paciente forma autoanticorpos do tipo IgG, que se ligam a certas proteínas, a certos antígenos dos hemidesmossomas, que provocam o quê? Que promovem a ancoragem da epiderme na derme. Se esses hemidesmossomos são agredidos, a pele, a epiderme se solta da derme, formando, olha só aqui, uma bolha onde toda a epiderme se soltou da derme. Essa bolha ela é subepidérmica. Outra diferença entre o pênfigo e o pênfigoide bolhoso. Tá? Então, cuidado. Doenças vesiculosas podem afetar os desmossomos ou os hemidesmossomos.
Afetou os desmossomos, é muito mais um pênfigo vulgar, um pênfigo foliáceo. Afetou os hemidesmossomos, glicoproteínas que fazem parte daquelas proteínas de ancoragem da epiderme na derme, vai haver a formação de bolhas subepidérmicas. Uma dessas doenças que formam bolhas subepidérmicas é o pemphigoide bolhoso. Outra doença gravíssima que forma bolha subepidérmica é a epidermólise bolhosa. É um transtorno genético raro, a incidência de 8 a 19 por milhões de habitantes. Tá? Tem diferenças e classificações dermatológicas e histopatológicas. Tá? São classificadas e subclassificadas de acordo com características clínicas, imunohistoquímicas e genotípicas. Tá? Mas quando você observa, existe a forma que é adquirida, e existe a forma que é hereditária. Olha que coisa triste. A criancinha nasceu com esse aspecto aqui, hereditário, onde ele não consegue ancorar a sua epiderme na derme. Existe aqui um anticorpo, tá? Contra o colágeno tipo 7, que está justamente compondo a membrana basal, que liga a epiderme na derme. Mutações no gene COL, ou COL7A1, que provoca, então, essa alteração no colágeno tipo 7. Ou a criança desenvolve um anticorpo, um autoanticorpo contra o colágeno tipo 7 desde o nascimento. Isso aqui é a forma hereditária, enquanto que essa aqui é a forma adquirida da epidermólise bolhosa. Essa doença, na forma hereditária, ela é tão grave que pode ser até mesmo incompatível com a vida. Porque não é somente na pele que a criança não consegue manter a conexão do conjuntivo com o epitélio. Outras camadas de tecido, como, por exemplo, as mucosas de um modo geral. Isso aqui na pele provoca infecções de repetição, tá? E a criança acaba evoluindo com septicemia e óbito por choque séptico. Tá? E você analisa a lâmina do paciente, olha só, existe aqui, olha, a derme e aqui a epiderme. E uma bolha abaixo da epiderme, uma bolha subepidérmica. Isso aqui ou é epidermólise bolhosa ou é o pemphigoide bolhoso. Precisa agora fazer o quê? Uma análise também genômica desse paciente, fazer um estudo imunistoquímico dessa pele, um estudo de imunofluorescência dessa pele, para saber qual é esse antígeno, qual é essa alteração molecular que está ocorrendo na pele desse paciente. Tá certo? Mais uma vez, olha só, o blister, que é essa bolha, está abaixo da epiderme, acima da derme. Então, é uma bolha subepidérmica, típico do pemphigoide bolhoso ou da epidermólise bolhosa. Tá certo? Então, nas doenças vesiculosas, nós temos bolhas intraepidérmicas e bolhas subepidérmicas. Temos doenças que formam bolhas por agressões aos desmossomos e também aos hemidesmossomos. Agressão aos desmossomos, nós temos ali, né, o pênfigo vulgar, o pênfigo bolhoso. Tá? Agora, quando se fala em pemphigoide bolhoso, epidermólise bolhosa, as bolhas são mais subepidérmicas por agressão nos hemidesmossomos. Dúvida nessa parte? Podemos ir para a última parte? Ah, tá. Camila conheceu uma criança com epidermólise bolhosa. É impactante. Realmente é muito triste, Fernando. Ana Camila, perdão. Muito bem. Última parte da aula. Lembra que eu falei que na pele nós temos lá células escamosas, nós temos células basais, temos células melanocíticas. Então, quando se trata de tumores da pele, existe um livro de quase 500 páginas só sobre neoplasias da pele. Tá? Agora, vou tratar aqui de neoplasias comuns da pele, localizadas na epiderme. Mas essas neoplasias da epiderme podem infiltrar a derme, tornando-se neoplasias invasoras, com potencial de metastatização. Quais são essas neoplasias da epiderme? Bom, se na epiderme temos células escamosas, eu posso encontrar neoplasias benignas de células escamosas. Qual o nome? Papiloma de células escamosas. Ou posso encontrar neoplasias malignas de células escamosas na pele. Qual o nome? Carcinoma de células escamosas da pele, ou carcinoma escamocelular da pele. Mas se a neoplasia surgiu em células da camada basal dessa pele, então aí a neoplasia também pode ser benigna, tá? Uma neoplasia benigna, tá, de células basais,
ou pode ser uma neoplasia maligna de células basais, chamada de carcinoma basocelular. O carcinoma escamocelular é chamado de CSC, o carcinoma basocelular, CBC. E é claro que na epiderme nós temos os melanócitos, tá? Temos também células dendríticas, tá? Células de Meckel, tá? Mas o melanoma é uma célula importante. Ele produz melanina, tá? E agora, distribui essa melanina, ele é uma célula dendrítica ali, então ele pode também, esse melanócito, sofrer mutações e evoluir para uma neoplasia agressiva da pele chamada de melanoma. Cuidado, apesar de terminar em oma, que é um sufixo de benignidade, isso aqui é maligno e agressivo. Fala um pouquinho de melanoma. Melanoma é a lesão maligna ou proliferativa, agressiva, menos comum dentre as neoplasias da epiderme. Tá? Mas, mesmo sendo menos comum, é o mais agressivo. Qual é a neoplasia da epiderme mais comum? É o carcinoma basocelular, que não tem tanta agressividade assim. Se você retirá-lo com margem, praticamente curou o paciente. Mas o melanoma está aí. Tá? São lesões, olha só, às vezes com coloração, né, múltipla, com assimetria, com às vezes um comprimento maior do que 6 milímetros, um diâmetro maior do que 6 milímetros. Tá? Existe aqui uma mudança de comportamento dessa lesão, que pode começar a exibir hemorragia, prurido. Tá? E você consegue ver essa evolução, olha, de lesões benignas de melanócitos, chamadas nevos. Nevos são lesões benignas de melanócitos, tá? Enquanto que os melanomas são lesões malignas de melanócitos. Beleza? Muito bem. Para você estudar o melanoma, existe o chamado ABCD do melanoma. O slide está meio borrado, me perdoem. O A vem de assimetria. Se traçar uma linha aqui nessa lesão, ela é assimétrica. As bordas do melanoma são bordas mal delimitadas ou mal definidas. A coloração ela muda com o tempo, a lesão torna-se multicolorida. E a dimensão, normalmente maior do que 6 milímetros de diâmetro. Isso sugere uma lesão melanocítica maligna, um melanoma. Então, existe o ABCD. Ainda existe o E, chamado extensão da lesão, que pode ser radial ou pode ser vertical. Tá? Muito bem. Melanomas. Maioria se originam na epiderme e podem ser in situ. O que quer dizer um melanoma in situ? Ele está inteiramente dentro da epiderme. Ou pode ser invasivo. Ele saiu da epiderme e adentrou a derme. Qual é o mais agressivo? É aquele invasivo. Por quê? Porque ele tem a chance de encontrar uma célula ali. Não, ele tem chance de encontrar o quê? Um vaso sanguíneo na derme, um vaso linfático na derme e, ó, metastatizar. Tá? Bom, os melanomas invasivos podem ser classificados em 2 grandes tipos, questão de prova. Quais as diferenças entre melanomas tumorgênicos e não tumorgênicos? Um melanoma não tumorgênico é aquele que o ninho de células aqui melanocíticas atípicas, ou ele está exclusivo na epiderme, ou ele pode estar na epiderme e na derme, mas o ninho de células malignas na epiderme é mais espesso ou é maior do que o ninho de células na derme. Vixe Maria, professor, o que é isso? Bom, os melanomas são neoplasias de células melanocíticas, né? São neoplasias malignas. Eles podem ser in situ. Olha o que é in situ. Existe aqui um melanócito atípico, existe aqui um melanócito atípico, existe aqui um melanócito atípico. O que é uma célula atípica? É aquela célula que sofreu mutação. Como uma célula habitual, fisiológica, típica, transforma-se em uma célula maligna. Através de quê? Mutações. Quando uma célula nossa habitual sofre mutações por agentes carcinogênicos, sejam eles ambientais ou sejam fatores hereditários associados a essa mutação, tá? Essa célula mutada deixa de ser típica e passa a ser atípica. Toda neoplasia é formada por células atípicas, mutadas. O que causa essas mutações? Deleções, translocações, adições. São agentes carcinogênicos. No caso das neoplasias da pele, qual o mais importante agente carcinogênico? Os raios UVA e raios UVB do sol.
Tá? Então, esses raios UVA e UVB atingiram os melanócitos da pele desse paciente, causando mutações e lesões proliferativas na epiderme. E olha só, essa lesão está restrita, está exclusiva na epiderme, então ela está in situ. Esse é o melanoma in situ. Pasmem vocês. Se você tiver um melanoma in situ e você retirou a lesão com margem, apesar de ser um melanoma, você curou esse paciente. Qual que é o problema? O problema é quando o melanoma ele é tumorgênico. Ou seja, esse ninho de células aqui, olha, na epiderme, tá? Ele é menor do que o ninho de células na derme. Aí ele é chamado de tumorgênico. Nesse caso aqui, nesse slide, eu só tenho melanócitos atípicos na epiderme. Não tenho nenhuma célula melanocítica atípica na derme. Então, ele é chamado de melanoma não tumorgênico. O nome para esse melanoma, que vai crescendo de forma radial dentro da epiderme dos pacientes, sem invasão da derme, é chamado de lêntigo maligno. Então, o que é um lêntigo maligno? É uma lesão proliferativa de melanócitos que está restrita à epiderme. É um tipo de melanoma não tumorgênico. Mais uma vez, o não tumorgênico. Tá? Peraí, mas me mostra aí o tumorgênico. Tá? Vou chegar lá. Olha agora. E esse caso? Existem melanócitos atípicos na epiderme, mas existe um bloco de melanócitos atípicos na derme. E esse bloco de melanócitos atípicos na derme é maior do que o bloco de células atípicos na epiderme. Então, ele é tumorgênico. Por que classificar em tumorgênico e não tumorgênico? Porque os melanomas tumorgênicos, por apresentarem ninhos de células maiores na derme do que na epiderme, têm maior ou menor chance de metastatização. O que vocês acham? Maior chance. Porque é justamente na derme que eu encontro vasos sanguíneos ou vasos linfáticos. E essa célulazinha aqui pode pular para um vaso sanguíneo e, olha, metastatizar, se disseminar. Portanto, os melanomas tumorgênicos são mais agressivos do que os não tumorgênicos. Tá? Bacana? E aqui, veja o tanto de melanócito atípico na derme. Tem aqui um bloco de células melanocíticas atípicas na epiderme, mas quando eu observo essas células melanocíticas na derme, a sua espessura aqui é maior do que a espessura, do que o comprimento deste bloco de células na epiderme. Então, isso aqui é um melanoma tumorgênico. A profundidade, Leidiane, a invasão, a infiltração, quando se trata de melanoma, é muito importante. Tanto é que existe uma classificação. Olha aí, olha só o bloco, tanto de células melanocíticas atípicas na derme. Tem também na epiderme, mas olha só, mede aqui. O comprimento aqui, a profundidade, a espessura de células atípicas na derme é maior do que a espessura da epiderme. Isso é melanoma tumorgênico. Tá? Professor, Pois não. para definir, então, eu teria que tirar uma amostra bem espessa, né, para pegar tanto a derme e a epiderme para poder identificar. Perfeitamente. Tanto é que se você encontrar um melanoma, você tem que fazer um estadiamento para ele, para saber se ele é muito ou pouco agressivo. Como você faz esse estadiamento? Através dessas medidas de profundidade. Veja só uma lesão de melanócito evoluindo. Olha uma lesão proliferativa benigna de melanócito, chama-se nevus. Aí, olha só, aqui, apesar de ser uma neoplasia benigna, essas células aqui já têm mutações. E elas vão, com o tempo, acumulando mutações. Olha, acumulando mutações. Até o quê? Adquirir com essas mutações uma capacidade, uma habilidade de infiltrar a derme, cada vez mais. Olha lá, um nevus benigno, acumulando mutações, transformando-se em um nevus displásico, que começa, então, agora a se transformar em um melanoma com crescimento radial e, olha, invasão superficial. Isso aqui já é câncer, já é neoplasia maligna. E agora, crescimento vertical importante até chegar a atingir um vaso sanguíneo e metastatizar,
ou para o pulmão, ou para o fígado, ou para o cérebro. Tá? Qual a diferença entre essa lesão e essa lesão aqui? A quantidade de mutações. Olha só, as mutações vão se acumulando nessas células. E elas vão mudando suas habilidades, as suas competências, e vão perdendo habilidades e competências. Tá? E dentre as habilidades que ela adquire pelas mutações, é a habilidade de infiltrar o conjuntivo, infiltrar a derme, e infiltrar vaso sanguíneo e metastatizar. E para eu fazer um prognóstico aqui, eu tenho que medir essa lesão, tá? Que caminha de um melanoma não tumorgênico e agora um melanoma tumorgênico. Tá? Como eu faço essa medida? Através dos níveis de Clark. Olha, quanto maior for o nível de Clark, maior a profundidade da infiltração das células do melanoma. Quanto maior for o Clark, esse caso aqui, o Clark nível 5, maior a chance do paciente ter uma metástase à distância. No Clark tipo 1, se você retirar essa lesão completamente, como não tem invasão da derme, você praticamente curou o paciente. Agora, começa a invasão, olha, Clark 2, começa a invasão, mais ainda, ó, Clark 3, olha, passou para, olha, derme mais profunda, Clark 4, chegou a hipoderme, nível de Clark 5. Tá? Existe um outro tipo de possibilidade de classificação e estadiamento do melanoma, que é chamada profundidade de Breslow. Tá? No Breslow, você mede em centímetros. Quanto maior também o Breslow, maior os níveis de Clark e pior o prognóstico desse paciente. E essa lesão aqui? Olha só, será que é um melanoma? Será que é um carcinoma basocelular? Ou será que é um carcinoma de células escamosas? Para esse diagnóstico, somente a histopatologia. Tá? Olha só as apresentações, agora não mais de um melanoma, e sim de uma neoplasia formada por células escamosas do extrato espinhoso atípicas. Tá? Olha aí, você tem uma lesão, apesar de ser bem delimitada, ela é crostrosa, tá? Ela parece que é dura, tem ceratina, e você, ao examinar a lâmina do paciente, você não encontra melanócitos atípicos, você encontra células escamosas atípicas. Isso é o carcinoma de células escamosas. Esse é o CEC, que ocorre em qualquer lugar onde tem célula escamosa. Isso não é exclusivo da pele, não. Você encontra isso aqui, olha, no esôfago, na cavidade oral, na linha pectínea. Tá? Onde tiver epitélio escamoso, você pode encontrar um carcinoma de células escamosas. Como esse está na pele, é chamado de carcinoma de células escamosas da pele. Tá? E aqui, as formas do carcinoma escamoso, que pode destruir e ulcerar, chamado de carcinoma escamoso acantolítico, tá? Então, existem diversas formas de carcinoma escamoso, não vem o caso aqui agora, tá? Mais uma vez, olha, neoplasias formadas por células escamosas. A célula escamosa, mesmo atípica, produz ceratina, formando o que chamamos de pérolas córneas, tá? É um tipo de manifestação histológica do carcinoma de células escamosas. Mais uma vez, a pérola córnea. Então, existem melanomas na epiderme, pode ser tumorgênico, não tumorgênico. Existe o carcinoma de células escamosas, que pode ser também in situ, pode ser também invasor. O que quer dizer in situ? Restrito à epiderme. Invasor, invadiu a derme. E por último, o último tópico dessa aula, extensa, na verdade, me perdoe, tá? Mas olha só, isso aqui é o carcinoma, a neoplasia mais comum na pele. É chamado de carcinoma de células basais. É a neoplasia mais predominante na pele. Ela é comum na face, pode se apresentar sob a forma de lesões únicas ou múltiplas, tem alto índice de remissão, mesmo quando você retira completamente a lesão. 40% do paciente ter outro CBC em outro lugar da pele quando você retirou o primeiro. Predomina em adultos, geralmente não metastatizam. Então, apesar de ser a lesão de pele neoplásica maligna mais comum, ele não metastatiza. Tá? Ou raramente metastatiza, mas ele vai infiltrando tecidos adjacentes. Tá? Olha só, a lesão vista na macroscopia. Lesões peroláceas, lesões bem delimitadas,
Tá? Lesões, às vezes, com ulceração central e os bordos, olha, peroláceos, bem delimitados, mais infiltrativos. Lesões com vasos lineares à mostra. Lesões, às vezes, descamativas. Olha só, isso aqui é um carcinoma basocelular. Quando você retira, você vai encontrar, então, olha só, blocos de células que são provenientes da epiderme. Provenientes de quais células da epiderme? Das células da camada basal. E a característica microscópica do carcinoma de células basais, eles formam esses blocos de células basais aqui, que vão adentrando a derme, mas olha só a periferia. Parece uma cerquinha, ó, parece empaliçada. Esse aspecto de disposição das células periféricas do carcinoma de células basais empaliçada é característico do CBC. O carcinoma escamoso não forma esse aspecto empaliçada na sua infiltração. Quem faz isso é apenas o carcinoma de células basais. E mais, entre as lesões e a derme formam-se fendas, também chamadas de clefts. Tá? Então, você analisa um carcinoma de células basais, você encontra células basais proliferadas, você encontra um aspecto empaliçada na periferia dessas lesões e encontra fendas ou clefts entre as lesões e a derme que está sendo infiltrada. Isso é característico de carcinoma de células basais. Olha o tamanho dessa fenda. Áreas de necrose, proliferação de células basais, fendas, isso é, então, diagnóstico patológico de carcinoma de células basais. Conduta, exerese cirúrgica. E torcer para que isso não recidive. Não recidiva, tá? Olha aqui uma forma de um carcinoma de células basais semelhantes a uma neoplasia glandular. Então, é uma variante adenoide cística. Isso é muito mais para o patologista, mas é um tipo de carcinoma de células basais também. Beleza? Quais são os tipos, então, de neoplasias da epiderme? Nós temos o melanoma, nós temos o carcinoma de células escamosas, nós temos o carcinoma de células basais. Existem outras neoplasias na epiderme, mas essas são as mais comuns. Existem inúmeras neoplasias na derme. A gente vai tratar de sarcomas e outras neoplasias em outros capítulos, em outras cenas. Bacana? Olha aí, um país é formado por homens, né? E livros. Então, leiam, estudem esse tema. Tá? Muito obrigado pela sua atenção. Começamos em mais de 90, fomos aí chegando a 76, muita gente presente na sala. Muito obrigado pela atenção. Eu estou aberto agora a dúvidas. Se alguém quiser me perguntar, eu estou à disposição. Tá? E aí? Como é que foi? Nosso primeiro encontro assim, pesado, foi? Foi, né? A gente vai tentar dosar... Muita informação para armazenar, né, professor? Não, com certeza, né? Mas não a gente vai estar lutando aí. Não é um curso qualquer, não é verdade? É um curso pesado, né? Verdade, é medicina, né, professor? Mas Deus só dá aquela cruz para quem consegue carregar, né? Vocês estão nessa aí porque vocês são fortes, sobreviventes e conseguem carregar tranquilamente, tá bom? Então, eu vou postar mais algum material no Canvas sobre esse tópico, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, tanto pelo Canvas, quanto pelo e-mail, como também pelo WhatsApp, fiquem à vontade, tá? Professor, só uma dúvida. Pois não. O que seria adenomas estromais? Adenomas estromais, isso aí é um nome tão estranho, porque normalmente adenoma é neoplasia de células glandulares benignas. Estromal, tá, é mais um componente que vai haver com mesênquima. Então, no estroma, no mesênquima, eu encontro normalmente neoplasias também benignas, mas elas não são adenomatosas. Os adenomas estão muito mais nas regiões epiteliais. Eu não sei se você buscou esse nome onde? No seu questionário. Adenomas estromais? Isso não existe. Os adenomas estromais da pele são exemplos de doenças neoplásicas da pele. Não, gente, isso aí foi realmente para dizer que isso não existe. Entendeu? Adenoma é de epitélio. Para bugar mesmo. É para saber se vocês, né, para tentar identificar se vocês conhecem as diferenças entre adenomas, adenocarcinomas, entre papilomas e carcinomas, e sarcomas e neoplasias benignas mesenquimais. Vocês têm noção dessas diferenças? Rapidamente, quando você encontra um tecido, esse tecido tem o mesênquima e o estroma que o sustenta, e tem o epitélio.
Esse epitélio pode ser de revestimento glandular ou não glandular. Exemplo de epitélio de revestimento glandular: o estômago, o intestino. Tá? Exemplo de epitélio de revestimento não glandular: o epitélio escamoso, o epitélio de células transicionais da bexiga. Então, existem ali epitélios e o conjuntivo, o mesênquima. A nomenclatura de neoplasia leva em consideração onde a neoplasia está e quais são as células comprometidas. Para neoplasias epiteliais de células de revestimento não glandulares, tá, podemos encontrar neoplasias benignas nesses epitélios de revestimento não glandular. Qual o nome? Benigno, prefixo papiloma, seguido do nome da célula e do nome do órgão. Então, por exemplo, papiloma de células escamosas. É uma neoplasia benigna de um epitélio escamoso. Seja na pele, no esôfago, onde quer que seja. Maligno. Se benigno é papiloma de células escamosas, maligno é carcinoma de células escamosas. Onde quer que surja esse carcinoma. Ele é carcinoma de células escamosas da pele, acabamos de ver. Carcinoma de células escamosas do esôfago. Tá? Agora, se esse epitélio, tá, é de revestimento glandular, muda a nomenclatura. Benigno, adenoma. Maligno, adenocarcinoma. Então, a neoplasia da superfície do epitélio do estômago, que é epitélio glandular, do epitélio do intestino, que é epitélio glandular, uma neoplasia benigna lá é chamada de adenoma gástrico, se for no estômago. Benigno no intestino, no epitélio do intestino, adenoma. Se for maligno, adenocarcinoma gástrico. Maligno lá no intestino, no epitélio glandular do intestino, adenocarcinoma colônico. Mas se a neoplasia for do mesênquima, do conjuntivo, como fazer, como trabalhar essa nomenclatura? Simples. Você coloca o sufixo oma para benignidade e o sufixo sarcoma para malignidade. Exemplo, o que nós temos no conjuntivo? Qual é o tecido? Quais são os tecidos de origem mesenquimal? Músculo liso, músculo estriado, gordura, vaso sanguíneo, vaso linfático, nervo, fibroblasto, tudo isso é mesênquima. Então, uma neoplasia, por exemplo, de músculo liso, tá, benigna, ela não é um papiloma, ela é um leio liso, mio, músculo, oma, benigno, leiomioma. Se ela for maligno, leio liso, mio, músculo, sarcoma, maligno. Então, a neoplasia lá no útero de uma mulher, que é composto por células musculares lisas, que tem origem mesenquimal, pode ser um leiomioma, uma neoplasia benigna de músculo liso, ou pode ser um leiomiosarcoma, uma neoplasia maligna de músculo liso. Ah, mas o paciente tem uma neoplasia de vasos sanguíneos no fígado. Isso é carcinoma? É papiloma? É adenocarcinoma? Não. Vaso sanguíneo tem origem mesenquimal. Como se dá nome para neoplasias mesenquimais? Sufixo oma para benignidade, sufixo sarcoma para malignidade. E se é de vaso sanguíneo, em vem de sanguíneo, ange vem de vaso, oma, benignidade. Aquilo no fígado é um hemangioma hepático. E se for maligno, hemangiosarcoma hepático. Ah não, Arthur, o paciente teve uma neoplasia de gordura, adipócitos, lá no pâncreas. Espera aí. Adipócito, origem mesenquimal. Benigno, lipoma. Maligno, liposarcoma. E aí vai. Para origem mesenquimal, sufixo. Para origem epitelial, ectodérmica, prefixo, dependendo do epitélio de revestimento. Ou é glandular, adenoma, adenocarcinoma, ou é não glandular, papilomas e carcinomas. Existe uma aula para isso. Se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês entenderem um pouquinho a nomenclatura das neoplasias. Beleza? Joia? Captou alguma coisa? Joia, professor. Ou ficou mais complexo? Pode mandar, professor. Achei que só ia explicar uma coisa, o senhor agora deixou eu mais louco da vida ainda. Mas é assim mesmo, né? A intenção aqui é deixá-los curiosos para esses temas. Tá? Estudar é o mais importante. Fechou? Pode enviar, professor, essas nomenclaturas é muito interessante, ajuda bastante. Vou mostrar para vocês o material sobre nomenclatura das neoplasias. Beleza, Mábio? Beleza, Fernando? Coloco lá para vocês, tá bom?
Tá bom, obrigada, professor. Gente, foi um prazer. Grande abraço. Até a próxima semana. Valeu? Boa noite, valeu, obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, prof. Valeu. Boa noite, Até a professor. próxima. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.